só o seguinte, ele já sabia que era assim, então não pode agora acho que ficar discursando como se fosse uma novidade. O cara vem para cá, sabe onde ele está se metendo. Sabe exatamente onde está se metendo. Outro ponto, reclamar depois de perder para um time rebaixado é muito cômodo. Para mim, isso parece desvio de foco. Quando o Luxemburgo vai dar uma entrevista pós-derrota, ele faz isso há muito tempo, ele começa a falar de outras questões e não fala do jogo, eu critico. Então também vou criticar o Abel. Até escrevi sobre isso ontem. Por que não reclamou, por exemplo, no dia do título da Libertadores? Olha, ganhamos aqui, mas isso aqui é uma bagunça. Ganhamos apesar dessa bagunça desse calendário. Seria bem mais legal. Agora, é muito mais fácil você reclamar, né? Agora, vamos lá. Na Europa não é igual. Se ele ficasse lá no PAOK, o PAOK disputou desde a saída dele 25 jogos. E ele fez 31 com o Palmeiras. É uma diferença grande, são 6 jogos, de uma diferença aí de 6 jogos em 3 meses, é muita coisa, né? 3 meses e pouco, aí, 3 meses e meio de trabalho, dá quase 2 jogos a mais por mês. Mas vamos combinar. O Jürgen Klopp, no Liverpool, muitas vezes ele abre mão da Copa da Liga. Põe um time cheio de garotos de 17 anos de idade e fala, eu não vou brigar em todas as frentes. Porque na Inglaterra, que é o sonho dos técnicos portugueses, aliás, o Leonardo Jardim, que alguém está cavando para ele aqui no Brasil agora, soltando o nome dele, que não queria nem conversar, e agora parece que está interessado, pelo menos é os sinais que vêm da imprensa europeia, o Leonardo Jardim sonhava trabalhar na Inglaterra, sonha, certamente, trabalhar na Inglaterra. Os técnicos portugueses são loucos para ir para a Premier League, ou pelo menos pegar ali uma segunda divisão, como fez o Nuno Espírito Santo, e subiu com o Wolverhampton, para treinar um time de Premier League. Mas lá também é assim, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Campeonato Inglês e competição europeia, se você para uma delas se classificar. E se você for um time grande ou médio ali, você vai estar brigando para chegar, pelo menos, numa Liga Europa. Você vai ter um calendário pesado também para os padrões europeus. E algumas escolhas eventualmente terão que ser feitas. O Klopp faz essa escolha. O Klopp ganhou uma Champions, perdeu uma final, mas foram 2 finais consecutivas. Ele fez 2 campanhas fortíssimas na Premier League, um vice, depois um campeonato, abrindo mão da Copa da Liga tranquilamente, sem nem pensar 2 vezes. Então, se você quiser brigar em todas as frentes, aqui ou na Europa, fatalmente o calo vai apertar em algum momento, porque mesmo lá o calendário não é essa maravilha toda, é melhor que o nosso, mas também é pesado, porque o negócio, o futebol, gente, precisa de jogo, porque o dinheiro que esses caras ganham também vem muito dessa quantidade toda de jogos. Tem isso também. O dinheiro que os profissionais de primeira linha do futebol ganham no mundo, inclusive no Brasil, vem desses direitos de transmissão, dessas partidas todas, da exposição dos patrocinadores. Eles também bebem dessa fonte. Mas eu concordo que o calendário é ruim e, obviamente, ele precisa melhorar. E o grande problema é o estadual, que já vai começar, né? Esse é o grande problema, que já vai se aproximar. E ele já tem um Corinthians e Palmeiras daqui a pouco. Mal sai dessa maratona toda na final de Copa do Brasil, tem um Corinthians e Palmeiras. Mas quando começa a falar dessa maneira, nesse momento, eu acho que é cômodo. Ele teve oportunidades melhores do que depois do fiasco lá no Catar, que o time dele fez um fiasco, foi um papelão, o Palmeiras jogou nada lá no Catar, depois de perder para o 19º colocado do campeonato, não será a lanterna, porque a lanterna já é do Botafogo, matematicamente, o Botafogo agarrou a lanterna e ninguém tira da minha mão aqui e vai com a lanterna para a segunda divisão, nessa campanha ridícula do Botafogo, e o Coritiba fica em 19º lugar, mas perdeu para o Coritiba, que é um time que já está se remontando pensando na outra temporada. Então, acho que reclamar do calendário, ok, eu só acho que eles vêm para cá sabendo como é. Você sabe onde você está entrando. Que aqui o calendário é assim, que aqui a coisa pega, que funciona dessa maneira. Em contrapartida, é o futebol brasileiro, com todo o seu caos, que ofereceu ao Abel Ferreira, jovem treinador, uma oportunidade única de treinar um gigante dentro do seu universo, que é o universo do futebol sul-americano. Ele treinava o PAOK, que não é um time, né, significativo na Europa, e mesmo na Grécia não é um dos maiores. Antes treinou o Braga, que é um time quarta força, ali do futebol português, sempre tentando ser quarta força, mas vira terceira, quarta, mas não é sequer um do trio de ferro, digamos assim, do futebol de Portugal. Então ele teve a sua primeira grande oportunidade no Palmeiras, que é um gigante aqui no Brasil e na América do Sul. E foi campeão sul-americano, palmas para ele. Então eu só acho que, faz só essa ressalva, acho que ele escolheu um momento ruim para reclamar, parece desvio de foco, tá? Especialmente quando se acentuou a discussão sobre o futebol que o Palmeiras pratica, que aí é a escolha dele. É escolha dele. O jogo reativo, esse jogo, é escolha dele. Ah, não tem tempo para treinar, mas treinou para jogar assim. Já era assim com o Cebola e continuou. Porque mesmo sem tempo para treinar, o cara vai para o campo do CT, ele tem aqueles momentos em que ele consegue, entre um jogo e outro, fazer algumas atividades, e a opção foi por esse tipo de jogo, que se assemelha ao jogo adotado por ele em times anteriores, especialmente no futebol grego. E ele colocou em prática, com sucesso. Está numa final e ganhou outro título. Não é nem isso que eu estou discutindo. Eu estou falando da questão dele reclamar nesse momento. Isso me causa espécie. Quer dizer, eu perco para o Coritiba, eu saio tirando no calendário. Né? Agora, se ele ganhar do São Paulo, né, aí a coisa já muda de figura. Ele atrapalha o São Paulo, que é um grande rival,
dá uma acalmada na torcida, né, e tem a final da Copa do Brasil, que pode fazer com que ele encerre a temporada em grandíssimo estilo, levantando mais um troféu, sendo um técnico muito vitorioso num curto espaço de tempo do seu trabalho no Palmeiras. E outro detalhe também que a gente tem que lembrar é que essa temporada é uma temporada maluca também por conta da pandemia. O futebol está tentando seguir da maneira que é possível, no mundo inteiro. Os clubes estão perdendo dinheiro. Vai ver a situação do Barcelona daqui a pouco. Não só pelas atrapalhadas em contratações e erros de gestão, mas também porque os caras não têm bilheteria. Um estádio vazio daquele lá, como todos os grandes clubes da Europa, significa muito dinheiro voando, assim, aquela notinha com aquelas asinhas assim voando o tempo todo. É dinheiro que você deixa de faturar. E todos os clubes estão sentindo, mas o futebol está continuando na medida do possível, sem público e tudo, exceção da final da Copa Libertadores, né, que teve público no Maracanã, naquela pataquada da Conmebol. O futebol não tem público, então o futebol está seguindo, vai ser um caos. Poderia ser menor, claro, mas aí o que disse o Juca. Por que o caos não é menor? Porque dirigentes como o chefe dele, presidente do Palmeiras, entre tantos outros, né, faz o quê? Vai começar o estadual. Olha, vai ter tantas datas, começa colado no Brasileiro, na Copa do Brasil, e vamos que vamos. E não tem um para dizer, peraí, calma aí, vamos dar um tempo, né? Começa depois, diminui esse campeonato, menos datas. É uma temporada de pandemia, que nada. Eles simplesmente acatam, eles aceitam, como foi a reta final do estadual, que parou e terminou já em meio à pandemia. Com os jogos que tinha que fazer. Ninguém encurtou nada, ninguém reduziu nada, ninguém tentou uma maneira de simplificar o campeonato para terminar como era possível, não. Vamos jogar tudo porque nós temos que cumprir os compromissos com a TV, porque é a grana que vai entrar, a grana da televisão, ainda mais sem bilheteria. Então, acho que tem todo esse contexto também que é importante colocar, né? Para mim, parecia técnico brasileiro reclamando. Aliás, ele parece muito com o técnico brasileiro da montagem do time, tá? Vencendo ou não, isso é uma constatação, e se assemelhou muito, na minha opinião, ao começar, depois de uma derrota para um dos piores times do campeonato, que é o Coritiba, já rebaixado, a fazer esse ataque ao calendário, depois de tantas oportunidades que teve para isso. Isso aí me lembra o Domenech dando entrevista lá para o André Hernan, lá no Globo Esporte, né, e falando que queria falar e aí não deixavam eu falar, o Flamengo não deixava eu dar a entrevista. Ele dava coletiva toda hora, porra, não falou por quê? O que ele tinha que falar. A cada jogo dava entrevista, aí fala depois que não consegue falar, botaram a mordaça nele. Isso é um brincalhão também, o seu Domenech Torrente também, né? Então não é porque o cara vem lá de fora que eu vou ficar aqui achando que é legal. Eu acho que também os caras vêm lá de fora. O Jesus já falou um monte de bobagem também, né? Inclusive quando foi embora, continuou falando besteira lá fora, né? Porque às vezes me incomoda um pouco assim, sabe? Os caras chegam aqui, parecem os reis da cocada preta, aqui é uma bagunça danada. Isso aí tá careca de falar, né? E parece que eles vão chegar aqui ensinando também o caminho das pedras. Eu não vejo dessa forma, sabe? E achei uma reclamação no momento muito conveniente para ele. Qual?